Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo, o quarto da série conversando sobre criacionismo e o terceiro sobre o tema registro fóssil. O que o registro fóssil nos revela sobre o passado? Suas evidências apontam para o criacionismo ou para a evolução gradual das espécies? É o que buscamos responder nessa série. Lembrando que a grande discussão do registro fóssil é onde estão as criaturas intermediárias, conforme predito por Darwin. Se a evolução foi gradual, uma infinidade de seres intermediários deveriam ter sido encontrados nos fósseis. Só que isso não ocorre. Não encontramos esses fósseis. Cristãos criacionistas encontram o ponto de partida de suas crenças sobre a origem da vida na Bíblia. E ao aderir aos ensinamentos bíblicos, enfrentam um grande adversário, o evolucionismo. Por uma necessidade óbvia, o texto bíblico necessita estar completamente correto e coerente. Não faria sentido crer na integridade de um livro que apresenta alguma parte que não corresponda à realidade. Esse é o motivo pelo qual o estudo das origens da vida é tão importante. A coerência exigida da Bíblia vai da primeira página à última, e ela é colocada à prova quando o assunto é a evolução das espécies proposta por Charles Darwin. Nesses últimos vídeos, falei sobre o registro fóssil. Para Darwin, a evolução gradual, a transformação das espécies, teriam deixado espalhado pelo mundo milhões de fósseis intermediários, criaturas que foram evoluindo até chegar às que são hoje. Porém, o próprio Darwin reconhece que em seu tempo esses fósseis não foram encontrados. E ele teve isso como uma objeção à sua teoria. Se as espécies evoluíram de maneira gradual, onde estão os intermediários? Nas palavras do próprio Darwin. Mas na mesma proporção em que esse processo de exterminação ocorreu em escala gigantesca, o número de variedades intermediárias que deve ter existido pode ter sido imenso. Por que então as formações geológicas e suas camadas não estão repletas desses elos intermediários? A geologia com certeza não revela essa cadeia orgânica de graduação sutil, e talvez seja a objeção mais óbvia e séria que pode ser usada contra a minha teoria. Acredito que a explicação para isso repousa na extrema imperfeição dos registros geológicos. A citação demonstra que, apesar de ter procurado no registro fóssil alguma criatura intermediária, pois apenas uma seja suficiente para confirmar toda a teoria. Afinal, se uma criatura evoluiu de mudanças graduais, é possível deduzir que as outras surgiram também da mesma maneira. Só que quando Darwin olhou para o registro fóssil, ele simplesmente não encontrou. E registrou essa citação no livro A Origem das Espécies. Alguém poderia argumentar, a data da primeira publicação de A Origem das Espécies foi em 1859. Pode ser que de lá para cá, vários fósseis intermediários foram encontrados. Pois bem, 120 anos após Darwin, o paleontólogo da Universidade de Chicago registrou o seguinte. Bem, nós estamos agora aproximadamente 120 anos após Darwin e o conhecimento sobre o registro fóssil foi amplamente expandido. Nós temos agora aproximadamente 1/4 de milhão de espécies de fósseis, mas a situação não tem mudado muito. O registro da evolução ainda permanece surpreendentemente abalado e, ironicamente, nós temos até mesmo menos exemplares de transição evolucionária que possuíamos durante o tempo de Darwin. Eu quero dizer com isso que alguns dos casos clássicos de uma mudança darwiniana no registro fóssil, tal como a evolução do cavalo na América do Norte, tem sido descartada ou modificada como resultado de informação detalhada. Aquilo que parecia ser uma simples progressão exata, quando relativamente poucos dados eram disponíveis, agora parece ser muito mais complexo e muito menos gradualista. Portanto, o problema de Darwin não tem sido aliviado durante esses últimos 120 anos, e nós ainda temos um registro que mostra mudança, mas que dificilmente poderia ser considerado como uma consequência mais racional da seleção natural. E hoje? Por vezes no passado, cientistas consideraram algumas criaturas como intermediárias. Mas e hoje? Será que essas criaturas intermediárias sobreviveram à prova do tempo? Vamos analisar. O primeiro, apresento o Archaeopteryx,
o famoso fóssil, descoberto em 1861 na Alemanha, e logo se tornou um ícone da evolução. O Archaeopteryx possuía traços não só de pássaros, como também de répteis. Tinha asas largas e penas como uma ave, mas patas com 3 garras, dentes afiados e uma cauda longa como um dinossauro. Não é sem motivo que o Archaeopteryx era chamado de o estudo de caso evolucionista. E para surpresa de todos, não foi classificado na família das aves, mas na família dos dinossauros. Evolucionistas consideram que em algum momento da história evolutiva, os pássaros e os répteis tiveram algum ancestral comum. E quando olhamos para o registro fóssil, encontramos o Archaeopteryx, uma criatura supostamente intermediária, com características tanto de aves quanto de répteis. Tudo isso no mesmo ser. Inicialmente, cientistas davam notícia de que o Archaeopteryx não voava, e suas características de répteis eram preponderantes. Era tudo o que os evolucionistas queriam. Eles encontraram então um animal supostamente intermediário entre aves e répteis. Bom, se o Archaeopteryx for mesmo o intermediário entre répteis e pássaros, significa que a teoria da evolução é verdadeira, e toda a teoria da criação, aquilo estabelecido nos livros sagrados, cairia por terra por uma prova fática. E quando os evolucionistas já estavam cantando vitória porque haviam encontrado o intermediário entre aves e répteis, apesar de não ter encontrado de outros tipos de animais, se encontrasse pelo menos um intermediário, sua teoria poderia ser dada como correta. Um único animal, um único fóssil, seria o suficiente para provar toda uma teoria. Diante ali do Archaeopteryx estava todo o peso da teoria da evolução. E até bem recente, assim cientificamente era considerado. E ele não estava na família das aves. Como um pássaro não está na família das aves, e sim na família dos dinossauros? Porque ele mais se parecia com um réptil. Mas, em 2012, o jogo começou a virar. E a mídia noticiou que até então intermediário tinha penas propícias ao voo. E nessa época, apesar disso, continuou apresentando como sendo intermediário entre aves e répteis. Então, em 2012, uma grande reviravolta no caso do Archaeopteryx merece destaque, porque até então imaginava-se que aquele pássaro não voava, e portanto as características répteis seriam preponderantes. Em 2013 a confusão foi desfeita. Para a decepção dos evolucionistas, o Archaeopteryx deixou de ser considerado como intermediário entre aves e répteis, aqueles que estava classificado como pertencente à família dos dinossauros. Após novos estudos, a ave encontrou repouso na família Avilae, a família das aves. Então aqui caiu a grande evidência de criatura intermediária dos evolucionistas. Novamente eles estavam sem criaturas intermediárias. E outra que eu quero conversar com vocês aqui é com relação aos peixes selacanto, que seria um intermediário entre os peixes pulmonados e os tetrápodes. De acordo com evolucionistas, um peixe dinossauro foi testemunha de desabrochados vertebrados há 365 milhões de anos e estaria extinto há aproximadamente 70 milhões de anos. Conhecido como peixe selacanto, teria sido uma espécie intermediária entre peixes e anfíbios. Em tese, o selacanto seria um peixe primitivo, com uma suposta bolsa de ar. Por ser uma espécie intermediária, teria sido extinto há milhões de anos. O registro fóssil informa que o peixe teria habitado em vasta extensão marinha, vez que seu fóssil já foi encontrado na Austrália, na África do Sul. E de maneira irônica, o selacanto também foi encontrado no Brasil, mas não na costa, e sim na Chapada do Araripe, na divisa dos estados Ceará, Pernambuco e Piauí. O fóssil brasileiro tratava-se de um pequeno selacanto, filhote, de apenas 7 centímetros.
mas grande o suficiente para causar um reboliço e levantar grandes perguntas. O que um selacanto fazia na Chapada do Araripe? Isso é incrível e nos faz especular o que um fóssil de peixe selacanto estava fazendo na Chapada do Araripe. Mas isso seria um problema a ser resolvido em outro vídeo. Aqui a grande questão é: será que o peixe selacanto seria um intermediário? Acontece que, curiosamente, o fóssil extinto há 70 milhões de anos resolveu misteriosamente dar as caras na África do Sul em 1938. Surpreendeu o mundo todo. Um selacanto vivo foi encontrado e apresentado ao mundo por Marjorie Ellen Doris. Desde então, vários selacantos foram encontrados e, para o maior espanto de todos os indivíduos encontrados não apresentavam qualquer sinal de mudança, mutação ou evolução, e eram exatamente iguais àqueles do registro fóssil. O fato narrado desampara a teoria de Darwin. Primeiro, o registro fóssil não apresenta nenhuma prova sequer de criaturas intermediárias, mas sim o aparecimento abrupto dos seres. Segundo, a existência de chamados fósseis vivos levanta a questão se a evolução não se esqueceu de alguma criatura nesse meio tempo da história da humanidade. O que temos para hoje é o debate de se o selacanto seria ou não um intermediário. E o caso é esse: acreditava-se que o selacanto estava extinto há 70 milhões de anos. E, para nossa surpresa, sim, ele foi encontrado vivendo normalmente em cardumes, o que fez morrer a narrativa de que o selacanto seria uma suposta criatura intermediária. Enterrou assim, então, a evidência pró-evolucionismo. E após mais um vídeo, reafirmamos que as evidências científicas não convergem para a evolução, e sim para o criacionismo, exatamente conforme descrito na Bíblia. A falta de criaturas intermediárias e as criaturas que supostamente já foram consideradas intermediárias, hoje não são mais assim consideradas. E esse foi o último vídeo sobre o tema registro fóssil. Espero vocês no próximo vídeo, que terá como tema a bioquímica da vida. Um abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo.